Mitose é um processo em que a célula se divide originando duas células filhas. Para que aconteça esse processo, a célula passará por algumas fases. Antes de iniciar a mitose, existe o período da intérfase. Na fase da intérfase, a célula não está se dividindo, entretanto, existe intensa atividade para que seja feita a preparação para o início da divisão celular. Esse período pode ser dividido em três etapas, G1, S e 2. Em G1 ocorre a transcrição do DNA e a síntese de proteínas, processos que acontecem normalmente na célula. Em S, ocorre a replicação do DNA, sendo, portanto, uma etapa importante para garantir a manutenção da quantidade de cromossomos após a divisão celular. Também ocorre a duplicação dos centríolos. Em G2, a célula certifica-se de que o DNA está replicado e cresce um pouco mais em tamanho. Nessa fase também se reinicia a produção de RNA. É importante destacar que as células que não iniciarão uma nova divisão entram em uma fase conhecida como G0. A primeira fase da mitose é chamada de prófase. Essa fase ela é geralmente a mais longa da mitose. Nessa fase, os centríolos finalizam o trajeto em direção às extremidades opostas da célula, que foi iniciado na intérfase, e emitem fibras do fuso mitótico, uma estrutura formada por microtúbulos com a função de separar os cromossomos. Algumas dessas estruturas se ligaram ao centrômero dos cromossomos. Ao final dessa fase, a carioteca irá se romper e desaparecer. A próxima fase da mitose é chamada de metáfase. Nessa fase, temos o início do alinhamento entre os pares formados na fase anterior. Os cromossomos irão alinhar-se ao eixo central, formando a placa equatorial. Cada cromossomo precisa estar preso às fibras dos dois polos do fuso para evitar problemas na distribuição entre as células filhas. A anáfase é uma fase caracterizada pela etapa de separação. As fibras do fuso começam a encurtar, fazendo com que cada parte do cromossomo seja separado para os polos opostos da célula. Com isso, irá gerar cromossomos independentes. Finalmente, a telófase, a última fase da mitose. Nessa etapa, começa a formação de novas membranas e o reaparecimento dos nucleolos, formando duas novas células. Cada uma delas ficará com metade do DNA original. A conclusão da mitose estabelece o cenário para a citocinese, que é o processo de divisão do citoplasma. Obrigada por assistir e é isso!